Olá, amigos do canal Arregui. Antes de tudo, uma boa Páscoa a todos vocês. Que vocês se sintam pelo menos um pouco animados com o dia, né, dessa Páscoa aí, embora as circunstâncias não sejam das melhores. Estamos aqui em quarentena, cumprindo religiosamente as determinações das organizações de saúde, confiando apenas nas palavras dos médicos, não de quem não entende patavina e quer ver apenas o circo pegar fogo. Infelizmente, entre esses, o mandatário maior da República, que deveria dar o exemplo e dar o exemplo ao contrário, e é seguido por um certo gado que acredita piamente nas determinações médicas dele, que nada entende de medicina. Dito isto, vamos voltar ao futebol, que é o nosso assunto principal aqui. Uma das coisas boas dessa quarentena tem sido assistir alguns jogos antigos, né? Ainda que com narração e comentário recentes, como é o caso dos jogos da seleção brasileira na Copa de 82. Há muita mística em torno daquela seleção em ambos os lados. Os mais críticos daquela equipe montada pelo Tele dizem que era uma seleção cheia de falhas. Eu não acho que seja uma seleção cheia de falhas. Ela tinha deficiências. O sistema defensivo era deficiente em relação ao sistema ofensivo, porque era um time que tinha jogadores excepcionais nas laterais e do meio de campo para frente, à exceção do comando de ataque. Então tinha craque demais, né? Craque demais. E fazia do franco jogo ofensivo a sua principal característica. A seleção se resguardava pouco, porque ela tinha um poder de reação e de ataque tão forte que conseguia viradas, né, ao longo dos jogos aí, mesmo na Copa do Mundo. Ela tinha feito 2 viradas nos 2 primeiros jogos contra a União Soviética e a Escócia, e não logrou o mesmo êxito contra a Itália. Muito se fala desse jogo, das falhas do Brasil. Ora, eu vi esse jogo agora neste sábado atentamente, revi atentamente, prestando atenção em detalhes, tentando ver se alguma coisa me escapou de quando assisti em 1982, lá na Espanha. Eu não estava no estádio, estava em Madrid, eu cobria outros grupos, estava no centro de imprensa de Madrid, junto de uma dezena de jornalistas do primeiro time do jornalismo, e acompanhamos aquele jogo atentamente. E agora acompanhei, 38 anos depois, tentando ver com outros olhos. Eu não consigo ver ali um fracasso da seleção. Eu vejo, sim, um jogo de gigantes. 2 gigantes, 2 dos 4 maiores gigantes do futebol, que são o Brasil e a Itália, né? Não por acaso, o Brasil tem 5 títulos, a Itália tem 4, né? E tem a Alemanha e a Argentina ainda nessa turma. A Alemanha com outros 4, a Argentina tem apenas 2, mas por outras circunstâncias talvez não tenha mais. A década de 40 não teve Copa, a Argentina estava no auge ali, né? No platinismo. Então, mas, em todo caso, era um jogo de gigantes. A Itália era uma base que já tinha ido às semifinais de 78, quando ganhou da dona da casa argentina na primeira fase, e levou 2 viradas nos últimos jogos, contra a Holanda, naquele grupo, aquele quadrangular semifinal, né, do Holanda com gols de fora da área, e com o Brasil a mesma coisa, uma virada na decisão no 3º lugar, com gols de fora da área. Né, um jogo pau a pau que poderia ter vencido a Itália ou o adversário. Esse time de 78, mais maduro em 82, dirigido pelo mesmo Enzo Bearzot, teve alguns acréscimos importantes, jogadores que não jogaram em 78 entraram no time em 82. E era uma equipe, a Azurra, com pelo menos uma meia dúzia de jogadores do primeiro time da bola. O Zoff não devia nada a nenhum goleiro do mundo. Era muito superior, por exemplo, ao goleiro brasileiro, Valdir Pérez, embora o Valdir, que falhou no primeiro jogo do Brasil, não tenha falhado mais na Copa, tenha feito até uma grande partida contra a Argentina. Né? O Scirea era um líbero espetacular, era um líbero de primeiro nível também, assim como o lateral esquerdo Cabrini, que era um garoto em 78, mais maduro em 82, o Cabrini também era um jogador do primeiro time. Tardelli, um jogador que joga de intermediária em intermediária, jogava de intermediária em intermediária, né? Aquele volante moderno, que defendia, atacava, passava bem. O Antonioni, um meia espetacular, que jogava na Fiorentina, excelente, ele até não jogou a final da Copa, suspenso,
né, pelo segundo amarelo na época. O Tonhone era de primeiro time. O Bruno Conte, um jogador canhoto que jogava armando pela direita, da direita para dentro, lembro muito assim o Everton Ribeiro com aquela movimentação. Então é só para situando para vocês que estão me ouvindo aqui, me tendo a paciência de me ouvir. Me lembra um pouco aquela característica, o canhoto que joga armando pela direita, da direita para o centro e faz o time girar em torno dele. Né? É o motorzinho do time, um motorzinho com talento. Né? O jogador era ambidestro, porque ele já batia bem com a perna direita também. Se o escanteio era na esquerda, ele batia com a direita, mas ele conduzia mais com a esquerda. Ele comandava o time ali. Né? Além desse, havia um Paulo Rossi, que talvez não fosse um luminar, mas pegou a semana mais iluminada de sua vida. Dessa segunda-feira, 5 de julho de 82, até o domingo, dia 11, ele fez 3 jogos e 6 gols. A maior semana da vida dele. E ele que estava parado havia 1 ano e meio por uma suspensão por causa de envolvimento naquela loteria clandestina na Itália, o escândalo do Totocalcio. Né? Ele voltou a jogar na Copa. Purgou nos 6 primeiros jogos, cobrado pela imprensa, vaiado pela torcida, mas reagiu a partir do jogo contra o Brasil. Fez 3 gols, 2 contra a Polônia e 1 contra a Alemanha. Né? Paulo Rossi, naquela semana, foi um luminar. E os outros coadjuvantes eram corretos. Gentili, muito bom marcador, Kolovati, um bom companheiro, Puxeré na zaga, né? Oriali, um bom volante, eficiente. Então era um time que tinha. O Graziani cumpriu bem sua função pela esquerda, prendeu o Leandro. Né? O Leandro não pode avançar quase, porque o Graziani ficava plantado lá, e o Bruno Conte girando, tirava o Júnior da lateral esquerda, e a Itália aproveitava aquele buraco nas costas do Júnior e fazia a festa ali. A Itália fez muitos gols assim. Prendeu o Leandro de um lado e anulou o Júnior do outro, trazendo-o para o campo de ataque e abrindo um espaço onde o Luizinho não dava conta de cobrir. Né? Então, a Itália soube aproveitar muito bem, ganhou cirurgicamente um jogo de gigantes. Poderia ter perdido. O Brasil, quando empatou a segunda vez com o Falcão, teve 3 chances consecutivas. Numa delas, o Éder e o Sócrates caminhando contra um zagueiro, o Éder não quis passar a bola, quis driblar. Aliás, o Éder exagerou muito ao prender bola nesse jogo. Né? E ele e o Serginho foram os destoantes da equipe brasileira. O restante não fez má atuação assim. A Itália ganhou. Futebol tem dessas coisas. E para quem cobra, até hoje, o Banco do Brasil não tinha o Edinho nem o Batista. O Batista, no jogo contra a Argentina, no jogo anterior, que o Brasil ganhou por 3-1, ele foi deslealmente atingido pelo Maradona. O Maradona entrou com a sola na coxa do Batista. O Batista se contundiu. Esse jogo foi numa sexta-feira e o Brasil enfrentou a Itália na segunda. Ele não reuniu condições para poder jogar essa partida. O Neiro Lasmar, o médico da seleção, vetou o Batista até do banco. Senão era um homem quase obrigatório ali, né, no banco. E o Juninho, pela única vez na Copa do Mundo, ficou no banco porque o Edinho, na véspera do jogo, ou na antevéspera, ao fazer uma brincadeira boba após um treino, foi dar um chute assim, num banco de cimento, exagerou na dose, pegou com muita força, machucou o pé e acabou vetado também. Então o Edinho, que seria talvez uma solução na zaga, poderia até entrar como volante, se fosse o caso, no lugar do Serginho, não sei, se o Tele quisesse, optasse por isso. Edinho e Batista não estavam no banco por contusão, vetados. Então, falar que o Tele escolheu mal o banco, não é que ele escolheu, não. Ele foi o que foi possível. Quando você perde jogador no meio da Copa contundido, e se você pode botar 5 no banco, você vai enfraquecer de alguma forma. Hoje em dia, não, porque você pode botar os 12 reservas no banco. Né? Então, você tem todas as opções estão ali. Naquela época não, eram 5 opções de jogadores que tinham alguma versatilidade. Tirando o goleiro, são 4. Então, mas se 2 não estavam ali, o que resta? Né? A questão do Roberto Dinamite realmente era mais jogador do que o Serginho. Há uma divergência aí que o Roberto foi convocado de cima da hora, contra a contusão do Careca. Consta, eu soube disso, que o Tele mandou chamar o Nunes, mas o Nunes tinha operado o joelho naquele ano mesmo. Durante a campanha do Brasileiro que o Flamengo venceu, o Nunes passou quase um mês sem jogar por uma operação no joelho, voltou nos jogos finais, decidiu o título contra o Grêmio lá no Olímpico, depois ele estava em recuperação ainda, não pôde atender o chamado. Aí foi sim chamado o Roberto Dinamite. Segundo o Tele e os preparadores físicos, o Roberto chegou sem condições físicas, não estava bem fisicamente, foi posto fora dos planos. O Roberto contesta isso. Eu não sei quem tem razão, é difícil saber. Né? É difícil confiar em quem confiar. Todos os caras são luminares do futebol, Tele, Roberto, o Neiro, né, o Gilberto Tim. Então é difícil saber. Né? De qualquer forma, perdeu porque a Itália jogou melhor. Aproveitou mais as falhas que o Brasil apresentou. O Brasil falhou mais que a Itália. Teve chance de fazer gol? Teve. O Zoff impediu a última no final, a cabeçada do Oscar. O Brasil fez uma boa partida, fez uma boa Copa, saiu de uma Copa do Mundo, como outras seleções. A Alemanha saiu assim, na Copa em casa em 2006. Né? Fez uma belíssima Copa, mas perdeu a semifinal para a Itália.
lá no finalzinho, né? A Itália em 90 a mesma coisa, foi empatar com a Argentina, um jogo que jogou melhor, perdeu nos pênaltis. Então a seleção faz uma boa Copa, mas aquele jogo, naquele dia, não se conduz bem ou não se conduz tão bem quanto o adversário. E foi o que aconteceu. A Itália mereceu a vitória e depois mereceu o título. Embalou para o título a partir dali. Né? Já vinha de uma boa vitória sobre a Argentina, né? E o Brasil perdeu um jogo que podia ter ganho. Perdeu. Coisas do futebol. Não mistifiquemos demais isso aí. Futebol tem disso. Às vezes você perde com a grande seleção, não é? Foi o que aconteceu em 82. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Regui. Uma boa Páscoa para vocês e fiquem em casa.